Essa terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos tem uma riqueza teológica muito grande. Eu vou me deter em apenas um aspecto, que é a segunda parte do texto que acabamos de ouvir. Jesus aparece e faz com que os discípulos reconheçam que somente pela sua providência eles podem conseguir os frutos que a missão quer que nós realizemos. Só pela graça de Deus, nunca pela confiança em nós mesmos apenas. Eu quero chamar a atenção para a segunda parte, que apresenta esse diálogo belo entre Jesus e Simão Pedro. Muito já se falou, muito se discutiu, existem muitas interpretações. Em português nós não entendemos esse diálogo como deveríamos, porque Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: você me ama? E Pedro responde também 3 vezes: eu amo sim. A palavra amar, o verbo amar, em português, aparece tanto nas perguntas de Jesus, quanto nas respostas de Pedro. Mas o texto original não apresenta apenas isso. São 2 verbos distintos que não têm o mesmo significado em português, que são usados no diálogo entre Jesus e Pedro. Os verbos agapau e filéu. Nas 2 primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, São João utiliza o verbo agapau. Na última vez, São João utiliza o verbo, colocado nos lábios de Jesus, filéu. Todas as vezes que Pedro responde, ele sempre responde utilizando o verbo filéu. Precisamos entender o significado desses 2 verbos em grego. Aliás, em grego nós temos 3 verbos, que em português são traduzidos como amar. O primeiro é o verbo erau, que significa amor no sentido de dar à vida uma força positiva. É de onde vem o termo erótico no sentido correto da palavra, e não no sentido deturpado que muitas vezes é usado. É essa força positiva pelo gosto da vida. O segundo verbo utilizado é filéu. Filéu significa amar, mas amar no sentido relacional. Para que exista o amor ou a capacidade de amar, que o verbo filéu expressa, significa que 2 pessoas no mínimo são necessárias. Eu preciso amar alguém. É esse o sentido. Alguém. Uma pessoa. Aí entra o verbo filéu. O verbo agapau é o verbo que expressa na Sagrada Escritura o amor, não a apenas uma pessoa, mas o amor a muitas pessoas, ou o amor a todas as pessoas. Isso é importante que entendamos, porque a intenção teológica de São João no diálogo entre Jesus e Pedro é a seguinte: Jesus quer que Pedro entenda a sua missão, quer que os discípulos compreendam o trabalho que eles terão de evangelizar pela frente. Por isso Jesus pergunta a Pedro:
Pedro, você me ama do jeito que eu amo a todos? Pedro responde: eu amo só você, Jesus. Jesus diz: não dá, Pedro, para amar só a mim não dá, você tem que amar todos como eu amo, para poder apacentar o meu rebanho. Se eu amo a todos, você vai cuidar do meu rebanho, você tem que amar do mesmo jeito que eu amo. Então Jesus pergunta novamente para Pedro: Pedro, mas você me ama do jeito que eu amo a todos? Pedro responde: eu amo você, Jesus. Aí Jesus então pergunta: mas Pedro, você só consegue amar a mim? E Pedro responde novamente: eu consigo amar você, Jesus. Nós precisamos entender como discípulos, coisa que Pedro só foi entender depois, mais tarde, que amar a Jesus significa necessariamente amar do jeito de Jesus. E o jeito que Jesus ama não é o jeito que Pedro ama, não é o jeito que nós amamos. O jeito que Jesus ama é amor incondicional, não para um, nem para dois ou para um grupo, mas é um amor incondicional para todos. Por isso, Jesus vai dizer no Evangelho: não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E ele vai dizer: e é preciso amar também os inimigos. É todos. A pergunta que Jesus fez para Pedro está sendo feita para mim, está sendo feita para cada um de vocês. Jesus está perguntando: vocês me amam do jeito que eu amo a todos? Isto é, vocês me amam amando a todos? E Jesus espera uma resposta da nossa parte. Será que nós vamos com muita dificuldade responder como Pedro: você eu amo, os outros não sei? Ou será que nós vamos responder: eu quero amar, ainda não consigo, ainda sou fraco, ainda sou pequeno, mas eu sei como é que você quer que eu ame, e eu quero me esforçar para viver o máximo possível esse jeito de amar? É essa a resposta que Jesus espera de nós. Somos discípulos e, portanto, testemunhas do ressuscitado. Significa que, como testemunhas do Cristo ressuscitado, não há para nós outra forma de amar que não seja aquela que Jesus ensinou para cada um de nós. Um amor tão grande que faz com que Ele se dê totalmente por nós e por todos. Desejosos de amar a todos com toda intensidade e profundidade, como Jesus pede. Vamos ficar em pé, por favor, e nesse Deus que ama e não se cansa de amar a todos, professar a nossa fé. Proclamamos a vossa